Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós olharmos para a poderosa palavra de Deus, e estamos vendo essa semana, encerrando hoje essa semana, o tema guardados por Deus ou entregue ao inimigo. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, que fez o que era mal perante o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Juízes 6 nos traz essa narrativa. Quando que essa história começou a mudar? Deus podia simplesmente ir lá e aniquilar com os midianitas e os outros povos vizinhos que vinham fazer aquele arrastão de destruição. Deus podia. Deus faz isso? Ele pode fazer, mas aqui não fez. Por quê? Porque Deus, ele age de forma diferente que a gente pensa. Às vezes a gente está pensando, Senhor, nos livra. O povo clamou durante 7 anos. Deus não interviu, Deus não aliviou a pressão do inimigo, Deus não tirou o poder do inimigo, Deus deixou. Por quê? Porque às vezes nós pensamos assim, Pai, tira isso da minha vida, e o Senhor está dizendo que começa com você. Deus começa a agir então, Deus começa a interceder pelo povo quando? Depois de se revelar a Gideão, depois de falar com Gideão, depois de fortalecer a Gideão e começar a remover aquilo pelo qual Deus havia entregado sobre o domínio dos midianitas. A idolatria. E a principal casa era a casa de Gideão. Por isso em Juízes 6, o verso 25, diz assim, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Agora começa a mudar o cenário de uma nação, quando se começa a tirar a idolatria do meio do seu povo. É tão precioso isso, porque às vezes as pessoas estão dizendo assim, Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. E a palavra é muito clara em Tiago 1:21, portanto, despojando-vos de toda impureza. O que é despojando-vos? É como se esse casaco fosse um pecado. E o Senhor diz assim, tira ele, tira de sobre ti. Quem é que tira o pecado? Eu. Quem é que abandona o pecado? Eu. É Deus quem tira o pecado do homem? Não. Deus perdoa o pecado do homem quando o homem se arrepende, confessa e abandona. Então, às vezes nós estamos, Senhor, me ajuda a ser tal pessoa, me ajuda a melhorar nisso. E realmente, o Espírito Santo é que produz o fruto do Espírito sobre a minha vida e a sua vida. Mas depende da minha posição. Hebreus 12, um texto que eu amo também. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se nós não estiver correndo com Jesus, não estiver andando com Jesus, é porque nós estamos embaraçados. E a palavra diz, desembaraçando-vos de todo o pecado. Então, às vezes nós queremos que o Senhor tire pecado. Deus não tira pecado do homem. O Senhor perdoa. O Senhor nos mostra, traz a consciência diante da sua palavra e diz, Silvano, abandona. Silvano, abre mão disso. Silvano, muda aqui. E assim ele fala comigo e contigo. Por isso, quantos crentes hoje querem vencer pecado e acabam se frustrando porque peca hoje, peca amanhã, peca depois de amanhã, porque tem um entendimento errado. Acho que Deus é que tira pecado. O Senhor nos traz a consciência, tanto que o Espírito Santo, quando foi enviado, o propósito dele, Jesus deixou bem claro, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não diz que o Espírito Santo vai perdoar pecado. Ele vai nos convencer. E convencer significa trazer à luz,
para que a gente veja, meu Deus, isso é errado, eu abandono, eu não quero mais isso. E aí eu lanço fora da minha vida. Aí entra esse versículo que eu li aqui, portanto, despojando-vos de toda a impureza, ou seja, a impureza. Outro texto vai falar que é um acúmulo da maldade na minha vida e na sua vida. E aqui em Tiago 1:21 vai dizer que é um acúmulo da maldade que nós devemos abandonar. Realmente nós precisamos compreender o agir do Senhor. Somente Deus começou a dar a estratégia da vitória, começou a trabalhar na vida de Gideão, depois que a idolatria começou a ser retirada. O que precisa ser retirado da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu lar, para que Deus possa mostrar o caminho da vitória? Só você pode responder sobre a sua casa e eu respondo pela minha casa. Que Deus nos abençoe e que tenhamos famílias fortalecidas, guardadas por Deus, não nas mãos do inimigo. Forte abraço, um ótimo final de semana em nome de Jesus. Amém.